Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um Lesa, sua lição da Escola Sabatina em áudio e em vídeo aqui no YouTube. Bem, estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016 com o tema do papel da igreja na comunidade. Hoje é quarta-feira, 10 de agosto, e vamos continuar ali dar oportunidade no nosso estudo que fala sobre Jesus desejava o bem das pessoas, certo? Nosso verso temático da semana, de Mateus 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, que vós não quiseste, certo? Jesus tentando trazer Jerusalém para baixo de suas asas e protegê-los, mas infelizmente foi rejeitado. Então vamos começar aqui lendo alguns textos. A gente vai ler bastante texto de Marcos 8 hoje. A gente vai começar com os versos 22 a 25. E que lição espiritual aprendemos com o fato que o primeiro toque de Cristo não curou totalmente o homem cego? Então vamos ver um pouco essa história deste homem cego então. Marcos 8, versos 22 a 25. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e, lhe passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Ok, então que lição espiritual aprendemos no fato de que o primeiro toque de Cristo não curou totalmente o homem cego? Então vamos tentar ver ali. Então lhe pôs novamente as mãos nos olhos e, passando a ver claramente, ficou estabelecido que tudo... Bem, estranho, né, pessoal? Estranha a pergunta, eu também acho, né? Que lição espiritual aprendemos com o primeiro toque, porque com o primeiro toque não ter curado? Porque na verdade levou para fora da aldeia porque não saiu. Então ele pediu que eu tocasse. Aí ele foi lá, tocou, pôs saliva, depois fez novamente, fez duas vezes o processo. Então a primeira vez ele olhou e começou a ver, mas ele não entendia muito bem. Veja os homens como as árvores, só que estão andando por ali. Então eu sinceramente tenho dúvidas do que é o objetivo da pergunta. Por que com o primeiro toque de Cristo? Porque o primeiro toque de Cristo fez ele enxergar parcialmente. Depois ele precisou de um segundo contato com Cristo para que ele pudesse enxergar dessa vez de forma plena. Pode ser isso? Eu acho que é a única coisa que eu consigo entender. O primeiro toque abre os olhos, mas ele não conseguia entender o que ele estava vendo direito. Aí depois precisa de um segundo toque ali então na vida. Então se eu for ter que aplicar isso para a vida espiritual de alguém, eu diria que você tem o primeiro toque, você tem o primeiro contato com Cristo de verdade, só que você entende que ele existe, você aceita, só que você não consegue ver tudo. Então você precisa continuar tendo intervenções de Cristo, continuar se entregando a Jesus, para que você possa entender tudo com mais clareza. É a melhor metáfora que eu consigo tirar. Depois de cuspir nos olhos do homem, Jesus o tocou e perguntou: Você está vendo alguma coisa? Por que Jesus cuspiu nos olhos dele? Acho que não foi nos olhos, foi no chão, não foi? A literatura antiga indica exemplos do uso de saliva pelos médicos. Esse milagre se assemelha um pouco à cura do surdo e gago em Decápolis. Não muitos antes disso, contudo, referentemente ao que os outros milagres de cura feitos por Cristo, a cura do cego foi realizada em 2 estágios. Ok, gente. Agora vamos reler Marcos 8, 23 e 24. E qual é o significado da resposta do homem à pergunta: Você está vendo alguma coisa? Então vamos ler de novo agora o 23 e 24. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, eu acho muito estranho, como árvores os vejo andando. Eu tenho dificuldade com alguns textos também. Você acha que só você tem dificuldade que eu sei tudo, né? Eu não sei nada. Então qual é o significado do vejo árvores? Eu acho que ele estava falando que ele conseguia ver, tipo, o que é uma árvore. Pessoas assim, plantadas, pessoas estáticas. Então ele via como se fosse um tronco. Porque quando você olha para uma árvore, você vê ali o contorno da árvore, né?
Então eu imagino que ele estava se adequando a isso. Tipo, aí eu vejo que tem uma forma, mas eu vejo que eles se mexem. Então assim, ele começou a enxergar, mas não enxergou tudo perfeitamente. Vamos ver o que está no texto, vai. Veja as pessoas, elas parecem árvores andando. Isto é, ele podia distinguir as pessoas das árvores somente porque se moviam. No sentido espiritual, que aplicação poderíamos fazer desse incidente da nossa própria vida? Talvez a aplicação seja que depois que Jesus nos dá a visão espiritual, ainda não estamos totalmente restaurados. Talvez vejamos as pessoas como se fossem árvores, como objetos. Isso poderia significar que ainda estamos cegos para elas como pessoas reais com necessidades reais. Elas são itens, números, objetos que queremos que se unam à igreja. Talvez para aumentar nosso número de batismos ou para nos parecer bons. Com tal atitude egoísta em relação às pessoas, provavelmente muitas delas não permaneçam na igreja. Olha, até que eu acho que eu estou indo para um rumo mais certo ali, que é a única coisa que eu consegui tirar desses versos. E a lição parece que está indo para o mesmo rumo. Então ela pede para a gente reler, né? Marcos 8, verso 25. E por que Jesus curou o homem em 2 etapas? Eu duvido que a gente vai ter uma resposta, sinceramente. Vamos lá. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Então por que ele fez em 2 etapas? Bem, por que fazer em 2 etapas? Eu acho que é o mesmo motivo pelo qual eu respondi lá no início do estudo de hoje, que é porque você precisa de contato constante com Cristo. E se você for basear para onde o texto está caminhando, bem intuitivamente, está caminhando para que você pense no fato da necessidade de você ter mais contato com Cristo, para você poder enxergar as pessoas. O que o texto está trazendo até agora de novo é o fato de você realmente não enxergar direito, não ser apenas da cura não acontecer completamente, mas realmente você ver para o lado das pessoas. Porque eu estava olhando isso para o lado do Evangelho. Você não conseguir entender normalmente a missão de um cristão. Então, se você não entende a missão, tem o primeiro contato, você começa a enxergar que ela existe, começa a enxergar o cristianismo com o segundo, o terceiro, o quarto, e assim por diante, contato mais íntimo com Cristo, você começa a compreender melhor o cristianismo. Eu estava pensando em termos religiosos, aqui está colocando bem na questão mais social, questão de trazer as pessoas mesmo. Então vamos lá. No contexto desta história, exatamente antes do milagre de cura, Jesus tratou de outro tipo de cegueira. Seus discípulos não haviam entendido o significado de sua declaração. Estejam atentos e tenham cuidado com os ferimentos dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles acharam que isso fosse uma referência ao fato de que não tinham pão suficiente para a viagem de barco. Jesus os chamou de cegos. Vocês têm olhos, mas não veem. Não só as pessoas de fora da igreja que precisam do toque curador de Cristo, mas dentro da igreja também a cegueira. Membros de igreja têm visão apenas parcial e veem as pessoas como estatísticas e objetos. Não notarão que muitos novos bebês em Cristo saem pela porta de trás da igreja e nem se importarão com este fato. Eles precisam do segundo toque de Jesus para passar a enxergar mais claramente e amar os outros como Ele ama. Bem, pessoal, então temos aqui estágios, mostrando que os estágios são importantes e que às vezes você pode enxergar as coisas, mas não distingui-las. Ser um cristão que enxerga, mas não vê, certo? Você está realmente vendo as coisas se mover, mas você não está enxergando realmente aquilo que você acha que você percebe. Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Não se esqueça do Ano Bíblico. Ano Bíblico, estamos agora passando de livro, certo? Acabamos ali com o livro de Isaías, estamos em Jeremias 1 a 3, ok? Jeremias capítulos 1 a 3, uma boa leitura. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Dá um joinha aí para ajudar a gente e se inscreve no canal. Beleza? Eu agradeço muito obrigado mesmo e um grande abraço.